Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que tem fortalecimento, tem vida, tem bênçãos para mim e para você. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente se livra de todos os males. Inveja, malícia, maldade, ganância, violência, ódio, mentira. Tudo isso Deus abomina. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem que mudar, ser uma nova criatura. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. O título hoje é: Deus tem achado graça em você? Porque tudo isso que eu falei agora, anteriormente, Deus acha graça em mim e você. Quando a gente era uma coisa e hoje não somos mais. Deus acha graça quando a gente perdoa, quando a gente ama. Quem se vingava no passado, hoje não se vinga mais. Porque Salmo 94 diz que a vingança pertence a Deus. E Deus não admite que Ele é quem se vinga, Ele é quem age. Então, vingança, mágoa, inveja, boca cheia de palavrões, que é palavras torpes, enrolação, não paga quem deve, tudo isso não tem como Deus achar graça. Deus achou graça em homens na Bíblia que era ser humano igual a mim e a você, mas que lutava para fugir da aparência do mal. E Deus era com eles, e Deus abençoava. Aí muitas vezes você vê um servo abençoado e você não. Onde é? O que está faltando? Qual é aquele pecadinho de estimação que você tem que você não lutou para deixar ainda? Porque muitos acham que é só prostituição. É não. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Temos que ser honestos. Temos que andar com integridade. Temos que lutar para ser uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. És uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Aí eu coloquei aqui que foi Deus que mandou. Deus tem achado graça em você? Aqui em Gênesis 6:8, Deus achou graça no homem de Deus. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Porque Noé era obediente. Quando todo mundo zombou dele, ele fez uma arca. Porque Deus mandou. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você obedece eu também a Deus, Deus acha graça. Porque se eu estou trazendo a mensagem, a primeira pessoa que Deus está exortando, ensinando, é a mim. Eu quero que Deus ache graça em mim, para meus sonhos, minhas bênçãos chegar no tempo dele. Mas para isso é necessário eu fazer a vontade dele com ordem e decência. Tem gente que acha que é só nas vestes. Tem gente que acha que é só trabalhar na obra. Não. É um questionário, passo a passo. Que ninguém melhora 100% de uma vez. E 100% também nunca. Porque grande, formoso, perfeito e milagroso e santo só é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, aqueles pecadinhos de estimação que a gente tinha no passado, tem que deixar. Porque as bênçãos, sonhos realizados que eu vi aqui na Bíblia, é a palavra que diz, foram realizados. Mas com pessoas que tinham que ter integridade. Jacó era enrolão. Para ser abençoado, ele teve que dizer o nome dele ao anjo. E teve que mudar. Aqui em Gênesis 39, verso 4, diz o seguinte: José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aquele Potifar achou graça em José, mas aquela graça vem de Deus. Porque a graça que tinha em José era o caráter dele, era a transformação dele. Daniel foi um rapaz muito perseguido, mas muito abençoado, porque Deus achou graça nele. Vamos aqui ver em Esther, capítulo 2, do 8 ao 9. Quando o Senhor acha graça em alguém. 2:8 diz o seguinte: Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei,
E ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. A gente sabe que Esté era órfã de pai e mãe. Esté foi criada pelo um tio. Dá a entender que a vida financeira de Esté não era essas coisas. Mas Deus achou graça em Esté. Vasti, pelo seu orgulho, pela sua desobediência, perdeu o seu título de rainha, de esposa do rei. E quem entrou em ação que Deus colocou lá foi Esté. Mas é necessário que ele ache graça, para que eu e você venha ser abençoado e abençoada. E a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhos, como também em lhe dar 7 moças a respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. O que eu acho interessante, quem aqui achou graça em Esté foi os funcionários do rei que estava tomando conta dela. Ela passou diante de muitas mulheres, porque aquele título, com certeza, era muito ganancioso para as mulheres. Foi uma luta muito grande, mas quando a pessoa tem graça e caráter, Deus coloca na frente. Ali tinha várias candidatas princesa, pessoas da corte real, filhas que tinham todo tipo de requinte, educação, com certeza, que suas mães deram um jeito de estar lá. Esté era simplesmente sobrinha de Mardoqueu, nem pai nem mãe tinha. Não vivia na corte reais para saber os traquejos, a educação, a etiqueta, a nobreza da época, como se deveria se comportar. Mas o Senhor sabe tanto de tudo isso que ela ficou aos cuidados dos funcionários do rei. E ali, com certeza, ela foi sendo ensinada. E o que me chama a atenção é que Esté é obediente. Não existe bênção sem obediência. Não existe. Só com obediência, só com caráter, é que vem grandes vitórias. E o Senhor fez com que esses funcionários do rei achassem graça em Esté, pela sua educação, pela sua formosura, por saber entrar e sair. Tem pessoas que Deus já fez grandes promessas, mas você tem que fazer sua parte, porque se você não fizer, você não vai chegar lá. Esté, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que eu não declarasse. Veja que moça de caráter, de obediência refinada. Mardoqueu instruiu a ela que não falasse do seu povo lá, da sua parentela. Esté não falou. Às vezes queremos vitória, mas passamos na frente, falamos demais, somos mal educadas, não sabemos entrar e sair nos lugares. Tudo isso conta. Passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esté passava e do que lhe sucedia. Veja que ela teve um tio que cuidou muito bem dela, porque ele sempre estava por ali para saber da sobrinha. Chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações. 6 meses com olho de mirra, 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Veja que, digamos se fosse hoje, era uma agência de modelo. Ela tinha que aprender todo tipo de rituais até chegar ao rei. A beleza, os perfumes, os vestes, como se comportar. Existiam tradições, como hoje também existem. Não é qualquer um que vai ser modelo, não é verdade? Um grande cargo tem que ter um currículo perfeito, um currículo aceitável, com grandes qualidades. Mas Esté tinha uma qualidade. Esté era obediente. Esté foi bem criada por Mardoqueu. Esté era filha do Deus vivo. Desde a maneira, pois vinha a moça ao rei. Desta maneira, vinha a moça ao rei. Dava-lhe tudo quanto ela desejasse,
para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Isso aqui me chama a atenção, porque aquela mulher, se ela mesmo não fosse escolhida pelo rei, mas tudo que ela desejasse, ela poderia levar. Aí, com certeza, pessoas mal educadas, gananciosas, saiu levando de tudo. É o seu comportamento que alguém está observando. É seu caráter. É como você anda diante de Deus. É o seu testemunho. Porque onde a gente chega, as pessoas observam. Deus tem que achar graça em mim e em você, mas as pessoas também. À tarde entrava, pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sobre os cuidados de Segás, camareiro do rei, guarda das concubinas, que tornava mais ao rei. Salvo se o rei o desejasse e fosse chamada pelo nome. Ela só ia voltar se o rei desejasse ela e chamasse pelo nome. Como é que chamam você por aí? Pelo seu nome ou por apelidos? Ou por palavras pejorativas? Ou com piadas? Quando falam de você, soltam piada. O caráter, o testemunho fala muito alto. Às vezes a mãe ajuda a filha a se formar, paga curso sem poder, mas não ensina o mais principal, que é a educação. Não ensina ela a trabalhar dentro de casa. Porque já pensou, a moça amanhã vai se casar preguiçosa, que não sabe fazer nada? É complicado. Você tem que ter sua graça, com sua conduta. Chegando, pois, a vez de Esther, lembre-se que eu li que as mulheres que passavam lá podiam levar tudo que desejasse. Olha, chegando a vez de Esther. Chegando, pois, a vez de Esther, filho de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos os quanto via. Todos aqueles funcionários, aquelas pessoas que estavam ali, estavam achando graça em Esther. Esther não pediu nada, porque Esther foi muito bem criada. Esther tinha educação. Esther sabia entrar e sair. Esther tinha a graça de Deus. Você pode ser bela, você pode ser belo, mas a educação conta muito. A obediência ao Deus dos céus conta, e como conta. O seu caráter, o seu testemunho, para que você ache graça. Porque às vezes você ora tanto, pede tanto, mas não se comporta, não dá testemunho de cristã. Alguém fica ali observando. Esther, todos aqui dizem que acharam graça em Esther. Mas para ir ao rei, coisa nenhuma Esther pediu. Isso é criação, isso é educação. Não tinha ambição, sabia entrar e sair. Louvado seja Deus. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. O rei amou Esther mais do que a todas. E a Bíblia diz que o rei Assuero achou graça em Esther. Aqueles homens que trabalhavam ali para o rei, todos acharam graça em Esther. Como anda seu testemunho? Como anda meu testemunho? Porque está cheio de homens na Bíblia que o Senhor Deus achou graça. Mas para achar graça, tem que ser uma nova criatura. Para achar graça, você que quer se formar tem que estudar. Você que quer ter um estudo elevado tem que estudar bastante, mas também tem que ter postura, tem que saber entrar e sair. As pessoas estão vendo eu e você com que marca de cristã. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, e era banquete de Esther. E deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. Reuniu-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu
como quando a criara. Mas Esther é obediente. Do jeito que Mardoqueu instruiu Esther, ela fez. Esther não pediu nada. Esther soube entrar no palácio, mesmo não sendo de uma família real, não tendo os traquejos da realeza. Mas Esther tinha um principal, que era caráter, que era uma menina de Deus, uma jovem abençoada por Deus. Lembra que eu li em Gênesis 6:8 que o Senhor achou graça em Noé pela sua obediência. Quando todos o zombavam, ele fazia a arca. Se você tem uma postura, na faculdade zombam de você, no seu trabalho, continue com postura, porque é o seu caráter que vai definir o que Deus vai te dar. Deus acha graça quando a gente obedece ao Senhor. Gênesis 39:4, ali aquela pessoa, Potifar, que colocou José para tomar conta de tudo na sua casa, a Bíblia diz que ele achou graça em José. Mas antes dele achar graça em José, o Senhor Deus já tinha achado graça há muito mais tempo. Graça é um favor não merecido, mas graça é transformação de dentro para fora. Graça é fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor acha graça em mim e em você. Não esqueça. Seja um José, seja um Daniel, seja um Noé, seja um Esther, e Deus vai achar graça em você. Outra pessoa que foi achado graça foi em Ruth. Boaz achou graça em Ruth, está lá no livro de Ruth. Por quê? Porque Ruth obedecia a Noemi. Ruth estava viúva, triste, chegou sem nada, ela e sua sogra, mas casou com um homem de terras, um latifundiário, um homem de caráter, que quando ela foi trabalhar na sua fazenda, ele deu ordem aos segadores que não molestasse ela e que deixasse, ainda jogasse mais da alimentação das espigas para que ela colhesse, porque ela sabia entrar e sabia sair. Isso é fundamental para que alguém ache graça em mim e você, e o poder de Deus e as bênçãos do Senhor venham a ser cumprida. O que a gente tem que fazer, o Senhor não faz. Existe promessa, mas como está a sua conduta? Como está a sua graça diante do próximo? Na igreja, com sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, como está o seu lado gracioso para as pessoas? Isso é fundamental. Lembre-se, Deus tem achado graça em você? Pense nisso. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.